Dando continuidade, então, ao nosso evento, nós teremos a palestra proferida por profissionais do DNPM sobre águas minerais em Mato Grosso do Sul. Nós teremos nessa palestra 2 palestrantes. O Cláudio Leonardo Barsotti é geólogo, formado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, da Unesp de Rio Claro. É geólogo do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, na superintendência do DNPM no estado de Mato Grosso do Sul. Foi superintendente do DNPM no Mato Grosso do Sul de 2008 a 2012, entre as diversas outras funções de liderança. Foi professor do curso de Geografia da Faculdade Unidas Católica de Mato Grosso, FUC-MT, Campo Grande, de março de 1991 a dezembro de 93, e colaborador da Cátedra Técnica de Campo Grande pela Prefeitura Municipal de Campo Grande em fevereiro de 89 e agosto de 90. O outro palestrante é o Reinan Bispo Sobral. Reinan é engenheiro ambiental, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, técnico em mineração pelo Instituto Federal de Tecnologia de Goiás, técnico em atividades de mineração do Departamento Nacional de Produção Mineral, na Superintendência do DNPM no estado de Mato Grosso do Sul. Atualmente é chefe substituto do Serviço de Fiscalização da Atividade Minerária e do Serviço de Gestão de Títulos Minerários. Eu os convido então para proferir a palestra. Gostaria de agradecer o convite da professora Sandra, organizadora. Então, vou falar um pouquinho sobre as águas minerais do Mato Grosso do Sul. Só para posicionar vocês, a legislação que rege a questão de águas minerais, ela é o Decreto-Lei 7841 de 1945, para vocês verem como é. E é a legislação que até hoje está vigente. Então, a gente encontra, assim, vários pontos nessa legislação que estão desatualizados, mas é lei. Então, eu vou passar aqui os principais pontos, né? O primeiro a definição de águas minerais. Então, são aquelas as águas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas. Então, seriam as surgências naturais ou os poços, tá? Que possuam composição distinta das propriedades físicas ou físico-químicas, distintas das águas comuns, com características que eles confiram ação medicamentosa. Aí é o primeiro problema, né? Então, só para observar vocês que essa legislação ela foi feita, né, na época que se tinha a questão da crenologia, principalmente na Europa, estava em moda, né? Então tinha essa característica das ações medicamentosas da água. Logicamente isso hoje não é tão verdade assim, né? Além das águas minerais, existem as águas potáveis de mesa, que se enquadram na mesma legislação, que são aquelas de composição normal, provenientes também de fontes naturais ou artificialmente captadas, né? E que tão somente preencham as condições de potabilidade. Tá? São águas potáveis e que podem ser envasadas e colocadas para consumo humano. O aproveitamento comercial, quer dizer, a questão comercial de fontes minerais, tanto minerais como potáveis de mesa, se fará pelos regimes de autorização de pesquisa e concessão de lavra. Quer dizer, é o mesmo procedimento que se faz para qualquer outro bem mineral. Então, na legislação brasileira, a água mineral ela é enquadrada como um bem mineral. Ainda dentro do Código de Águas Minerais, define que a fiscalização da exploração, né, ela será exercida pelo DNPM, quer dizer, o DNPM que é o órgão que fiscaliza e regulamenta a questão de águas minerais, logicamente hoje com a participação principalmente do Ministério da Saúde, Anvisa, Vigilância Sanitária, né?
e só será permitida a exploração comercial, né? E aqui entra também a água mineral, água termal, gasosa, potável de mesa ou para fins balneários, após a expedição na época do Decreto de Lavra, hoje é uma portaria do Ministério de Minas e Energia. Tá? Não poderão ser exploradas comercialmente as fontes sujeitas à influência de águas superficiais. Então aí a definição que toda água mineral, por definição legal, ela é de origem subterrânea. Ainda no Código de Águas, né, na legislação do Código de Águas, disciplina que as águas minerais serão classificadas quanto à composição química, principalmente, né? Então serão classificadas pelo DNPM, quer dizer, o DNPM é a entidade, o órgão aí que classifica as águas, né? Quando vocês pegarem um rótulo de água mineral, uma embalagem de água mineral, vocês vão ver que tem lá uma classificação, existe uma composição específica, existe uma classificação, existe uma análise que é feita pela CPRM, né, e que dá origem à classificação da água, tá? E que para essa classificação vai ser feito com base no elemento predominante, podendo ser misto, né, tá? As que acusarem na sua composição mais um elemento digno de nota, bem como contiver iontes, quer dizer, na época, nós estamos falando lá em 1945, né, os íons, né, ou substâncias raras dignas de nota. O que aconteceu aí? Houve uma tendência nos últimos 20 anos, mais ou menos, aí, com a evolução das metodologias de análise, em se pegar alguns elementos como classificação, aí surgiram as famosas águas fluoretadas. Quer dizer, qualquer tracinho de flúor ali, de fluoreto na água, já permitia ao DNPM classificar como água fluoretada, com base justamente nesse artigo 35, aí, o parágrafo 1º do Código de Águas Minerais. Para começar a corrigir um pouco essa situação, em dezembro do ano passado, o DNPM editou essa portaria 540, 2014, né, definindo, então, dando a concentração mínima para a classificação das águas fluoretadas, vanádicas, litinadas e seleniadas. Tá? Então, no nosso caso, região praticamente centro-oeste, sudeste, é muito comum as águas fluoretadas, e essas águas elas passarão realmente a se chamar fluoretadas, a ter essa classificação como fluoretada, a partir da portaria lá de dezembro do ano passado do DNPM, a partir do momento que ela contiver no mínimo 0,02 mg por litro de fluoreto. Tá? Então o DNPM começou a tentar aí a disciplinar um pouco essa questão. Isso é só para dar uma visão geral da legislação. No caso do Mato Grosso do Sul, em termos de direitos minerais, a gente viu que a água mineral é um bem mineral e sujeito aos requerimentos e às concessões da União, né? Nós temos hoje um total de 28 processos ativos para a substância mineral, sendo que desses 28, 12 concessões de lavra, dessas 12 concessões, 7 indústrias de invase operando e uma indústria em fase final de implantação. Tá? Então ainda é bem pouco o número de indústrias de água mineral no estado, né, de invase de água mineral, tá? Isso muito em função da população, quer dizer, o estado como o professor Giancarlo lembrou, é um estado que nós não chegamos a 3 milhões de habitantes, né? Então isso limita um pouco que a água mineral, primeiro, ela não viaja muito, né? Ela é um produto regional,
e está ligado ao consumo, à população. Aí temos ainda 2 requerimentos de lavra, 12 autorizações de pesquisa. Essas 12 autorizações, algumas delas hoje já com relatório aprovado pelo DNPM, tá? E 2 requerimentos de pesquisa. Aí só uma distribuição espacial aí daqueles processos, né? Não está com a legenda aí, mas esses marcos em vermelho maiores aí são as concessões de lavra, tá? Os em preto maiores também são os requerimentos de lavra, hoje tramitando no DNPM. Aí nós temos os requerimentos de pesquisa, que são os 2 amarelinhos ali, um no extremo leste e outro aqui no sudoeste do estado, e mais algumas autorizações de pesquisa distribuídas principalmente ali na região de Campo Grande, indo ali para o nordeste do estado, e uma mais isolada ali no sudeste do estado. Tem aí o fundo do mapa geológico do estado, então dá para ver o seguinte, que sem exceção 100% dos processos das áreas de água mineral estão na bacia geológica do Paraná. Nós não temos nada nas bacias pré-cambrianas ou mesmo do Pantanal, né? Então todas elas na bacia geológica do Paraná. E aqui só uma evolução do quantitativo de invase de água mineral, abrangendo os anos de 2000 a 2014. 2014, bom, esses dados são com base nos relatórios anuais de lavra. Esse 2014, ele não está auditado ainda pelo DNPM, né? Os RAUs foram entregues agora, o prazo até 16 de março, né? Segunda-feira passada aí. Então, mas são os dados ainda preliminares. Então a gente vê uma evolução, o ano de 2000 próximo a 3 milhões de litros, né? E chegando a 2014 com 67, se não me engano, não está para ver bem, 67 milhões de litros, um pouco mais que isso. Então se vê uma evolução, principalmente ali a partir de 2007, 2009, teve um crescimento mais acentuado. Observando vocês que a maioria das indústrias de água mineral, elas foram instaladas aqui no estado por volta aí de 2000, 2001, 2002, né? E algumas mais recentes aí. Eu vou passar a palavra agora para o Renan, para dar sequência à palestra. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre a hidroquímica dessas águas minerais de Mato Grosso do Sul, as que estão inseridas no contexto hidrogeológico do sistema aquífero Guarani, do sistema aquífero Bauru e do Serra Geral. Essa aí também é uma distribuição espacial das fontes que estão inseridas no Guarani, essas sendo no total de 9 fontes, né? Nós temos aqui uma fonte que é tipo surgência natural, né? Tipo nascente, para quem não conhece, e outra fonte também por aqui, que são surgências naturais. As demais são todas elas captadas por poço tubular, e nesse contexto aí, o perfil litológico desses poços são a camada de solo, depois os basaltos aqui da formação Serra Geral, até atingir embaixo o Botucatu. Os dados para essas análises foram obtidos a partir das análises feitas pelo Laboratório de Análise Mineral, o LAMIN da CPRM, que foram apresentadas no DNPM para classificação dessas águas minerais,
E nós fizemos um processamento desses dados, né, um trabalho estatístico, procurando valores máximos, valores mínimos, valores médios, e geramos esse trabalho. Então a gente dividiu essas fontes também, aquelas que estão inseridas no Guarani confinado e também no Guarani livre, que são as fontes tipo surgência. Essas do Guarani confinado são aquelas fontes captadas como poço. Analisando quimicamente essas águas, elas apresentaram todos esses íons que estão presentes aí. A maioria deles foram simplesmente traços, né? Mas a característica química dessas águas é que elas são, mais ou menos aqui, elas são ricas em bicarbonato, em torno de 80 miligramas, cálcio, silício e potássio e sódio. No caso das águas do SAG confinado, vocês vão perceber ali no finalzinho, a gente tem a presença do íon vanádio, que inclusive chegou a ser classificação de uma das águas minerais como vanádica. Todas as águas, do ponto de vista da classificação do DNPM, foram classificadas com base no fluoreto, que aqui vocês vão ver que apenas traço, mas foi o critério utilizado pelo DNPM. E a característica são que o pH médio dessas águas são de 6,83 e a temperatura de 28 e uma condutividade média, que a gente está trabalhando com dados médios, de 139 microsiemens. Né? Tem águas aí que chega a 200 e tem água menos 45. E a gente também utilizou esses dados para classificar aí baseado no diagrama de Pareto, né? E os SAG confinados, aí quantos anos elas estão aqui as bicarbonatadas, né? E os cátions elas estão aqui como cálcicas e algumas como mistas, né? E a classificação geral dessas águas, elas foram águas bicarbonatadas cálcicas. As águas das fontes que a gente classificou como SAG livre, que são aquelas tipo surgência natural ou captada, onde o Guarani também estava aflorando. Então, aí o comportamento é bem parecido, porém são águas menos, com uma concentração de química bem menores, né? Mas aqui também segue o mesmo perfil, ricas em bicarbonato, mas lá a gente tinha 80 miligramas, aqui a gente cai para 35 miligramas, cálcio, né? Silício, potássio, as águas do livres são um pouco mais enriquecidas de potássio, e aqui ela não aparece o íon vanádio, né? E também foi usada no DNPM para classificar baseada no fluoreto. E essas águas são mais ácidas, né? O pH aqui de 5, enquanto a outra era 6,85, temperatura média também mais baixa, em torno de 26, e a condutividade aqui também já despenca. Lá a gente estava com 139 e aqui nós temos uma condutividade de 45, né, já indicando que essas águas são menos concentradas do que as confinadas. E classificando baseado no diagrama de Pipe, aqui no SAG são duas fontes e elas não quiseram se misturar, né? Então uma foi classificada como cálcica e a outra como sódica. Essas águas, essa surgência, quando elas estão nas proximidades do contato com o Serra Geral, com os basaltos do Serra Geral, elas são cálcicas. E quando elas estão aflorando mesmo no Botucatu, elas foram classificadas como sódicas. E aí as fontes de águas que são inseridas no sistema aquífero Bauru, né? Nós temos aqui nessa região leste aqui, e aqui também bem no Cone Sul aqui são fontes que estão explorando. Aqui nós temos em torno de 7 fontes aqui, né? E a composição química dessas águas também bem mais baixa do que as águas do Guarani,
né? Contém aqui bicarbonatos, né? Bem aqui em torno de 15. Essas águas do Bauru já apresenta aqui uma concentração de cloreto, né? Concentração de silício e concentração de sódio, né? E a característica delas foram pH médio aí de 5,79, a temperatura de 27 graus e a condutividade ali em torno de 35 microsiemens. E no Bauru, pela característica do Bauru de ser um aquífero livre, a gente classificou essas fontes no Bauru captada tipo poço tubular, e esses poços eles são poços rasos, né, em torno de 80 metros, e classificamos as outras como surgência natural. E outra questão também aqui é a concentração de nitrato que tem essas águas. E classificando de acordo com o diagrama de Pipes, né, essas águas elas foram classificadas aqui como sódicas, aí, um pouco mista, e parte delas classificadas como bicarbonatadas cálcicas e bicarbonatadas sódicas. A composição das águas do Bauru, surgência natural, o gráfico é bem parecido com os demais, mas se vocês observarem aqui, o índice que a gente usava aí é 80, aqui vai somente a T5, né? Indicando que essas águas são de baixa mineralização. Então nós temos um bicarbonato aqui em torno de 4 e poucos miligramas por litro, e a gente tem também a presença notória de nitratos nessas águas, cloretos, cálcio e silício, potássio e sódio. E a característica são, aqui o pH médio são águas ácidas de 4,85, temperatura de 23 e condutividade média bem baixíssima de 10 microsiemens. E aí a classificação delas foram também águas mistas, né, e águas sódicas. Aqui tem, e no geral foi classificada também como bicarbonatada cálcicas e bicarbonatada sódicas. Naquele contexto do Bauru, eu separei essa fonte, por quê? Porque ela deu uma água completamente diferente, né, incompatível com as águas do Bauru, tanto as captadas em poço tubular como surgência natural. Você vê que o bicarbonato lá era 5, aqui já foi lá para 65, o pH de 6,58 e a temperatura também em torno de 2 graus a mais, e a condutividade que era na média de 10, nessa fonte inserida ali no contexto geológico do Bauru, está com 104, né, de condutividade, indicando que essa água é muito mais mineralizada, né? E no sistema aquífero Serra Geral, nós temos uma fonte aí, a diferencial aqui é que aqui tem 30 anos de monitoramento nessa fonte, né? E a classificação, a composição química dessas águas também não fugiu do padrão, né? Contém todos esses íons aí, mas é o bicarbonato bem parecido com o Guarani, lá na casa dos 70. Nós temos aí uma alta concentração de nitrato aí, quase chegando ali 15 a média, cálcio e silício e sódio, né? E um pouquinho mais de magnésio. E a característica que o pH médio foi de 6,59, se não me engano ali, e a temperatura média de 26 e uma condutividade média de 168. Então essas águas do Serra Geral, elas mostraram um pouco mais mineralizada do que as águas do Guarani, embora as águas do Serra Geral elas possuem menos variedade de íons do que as águas do Guarani. E a classificação delas da água do Serra Geral foi bicarbonatada cálcica. E aí eu coloquei o diagrama de Stiff só para demonstrar para vocês
a diferença na composição química dessas águas. Aqui são águas do Guarani, aqui são as águas do Serra Geral e aqui são as águas do Bauru, bem baixa mineralização. E essa aqui que eu sempre separei foi a Fonte da Pedra, que ela está inserida nesse contexto, mas é muito bem parecido com essa ou com esse diagrama aqui, né? Então é um mistério aí para a gente poder classificar. Muito provavelmente, pelas características, pode ser que seja do Serra Geral. E é isso, muito obrigado. Como o objetivo desse evento é aumentar a compreensão sobre as águas subterrâneas, e o nosso público, na verdade, na menor parte, é da área mais específica de hidrogeologia, nós ouvimos aqui, né, nesse início de evento, nós ouvimos aquífero livre, aquífero confinado, nós ouvimos área de afloramento, área de recarga, área de descarga, e pode ser que muitos dos participantes não tenham esse tipo de informação. Então, rapidamente, quando nós, geólogos, é um geologuês danado, né? Então essa nota informativa é só para traduzir esse geologuês. Áreas de afloramento, quando nós nos referimos a áreas de afloramento, o que isso significa? Significa que a rocha ocorre na superfície terrestre, né? E essas rochas que armazenam água, ou seja, que são aquíferos que estão na superfície terrestre, nós chamamos de aquífero livre. Então, sempre quando tem aquífero livre, se remete a esse tipo de rocha. E, por consequência, essa rocha que está na superfície, que acaba recebendo diretamente a água de chuva que infiltra, nós chamamos, então, essa área de recarga, tá? Que vocês também ouviram em algumas palestras. E também foi proferido aqui o termo aquífero confinado. Aquífero confinado é uma rocha que contém água, que armazena água, mas que não está na superfície terrestre. Para nós conseguirmos ter acesso a esse aquífero, normalmente é por poços tubulares, e essa rocha está abaixo de uma ou mais camadas de rocha, daí o nome confinado, tá? E por fim, descarga, área de descarga por exemplo, fontes naturais ou nascentes de rios em que a água subterrânea acaba aflorando na superfície terrestre. É só isso que eu queria, a nota é bem rapidinha, tá?